Aloha, sejam muito bem-vindos ao nosso videocast Natureza em Movimento. Hoje eu vou com meu convidado muito especial. Ele me acompanha desde o início da minha carreira, o Leonardo Metzavar. Ele é um ortopedista, especialista em biocinética humana internacional, né? Eles criaram isso. O IBTS é um instituto que ele está à frente e está trazendo sempre novidades. Para quem pratica esporte é fundamental. E eu estou muito feliz, porque a gente está aqui falando do protocolo Fernanda Keller, mas falando muito como funciona isso, não só para mim, né, que o Léo me ajudou a vida inteira, mas como também vai estar ajudando vocês que estão acompanhando a gente, como isso pode ajudar para quem quer ser atleta ou apenas quem quer ter qualidade de vida, né? Léo, eu sempre acompanho você, desde o início da minha carreira. Muito bem-vindo aqui, é um prazer, uma honra poder estar conversando com você. Fernanda, na verdade, é uma honra para mim, porque nesses anos todos eu aprendi muito contigo, aprendi muito com os atletas. Vocês me fizeram eu seguir a minha carreira nesse sentido. Então, foi por isso que eu criei o meu instituto de pesquisa para desvendar o movimento humano e tentar melhorar a qualidade de vida e a performance de vocês. Vocês me criaram. É verdade, Léo. E o mais legal de tudo, né, porque eu amo o Léo, porque quando um atleta procura um ortopedista, e o ortopedista não sabe o que é esporte, não sabe o que é um atleta, né, ou a pessoa normal que gosta de praticar atividade e tal, a primeira coisa que ele fala é: para tudo. Léo não para ninguém, ele dá um jeito da gente continuar o movimento com saúde. Lógico, é evidente, em alguns momentos a gente tem que parar, porque não tem jeito, mas o objetivo, né, a minha relação com o Leonardo foi sempre de prevenção, né? Eu sempre procurei o Léo quando eu estava assim, no início sentindo alguma coisa, ou quando eu precisava de informação, dessa troca, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem é incrível, porque não só ajuda a pessoa de alta performance, mas a qualquer pessoa que goste de esporte, queira praticar o esporte, nem precisa ser alto rendimento como eu fui a vida inteira, mas que gostam de praticar, ter saúde para conseguir, né? E a ortopedia é fundamental para a gente conseguir chegar ao ponto, né? Hoje a gente fala muito em longevidade, e para ter longevidade a gente precisa fazer o movimento correto. E o Léo, gente, ele criou esse teste, essa potência que é a biocinética, que eu não sei nem o que seria de mim para treinar as pessoas se não fosse a biocinética. Eu queria que você falasse um pouco como foi essa ideia, né? Essa pesquisa, que vocês tiveram todo esse apoio, esse investimento, e que hoje é premiada no mundo inteiro. Pouca gente sabe que a nossa biocinética, que vocês, junto com o Gustavo, criaram lá na biocinética do seu instituto, estão revolucionando o mundo. A biocinética é só a materialização do nosso pensamento científico, que, por exemplo, sem dúvida nenhuma, se eu pegar o teu pulso, se eu auscultar o teu coração, eu já vou ter alguma noção do teu aparelho cardiovascular. Mas se eu fizer um ecocardiograma, eu ainda vou ter todos os números, eu vou ter o porquê que você tem alguma variação. E faltava essa peça na ortopedia. A ortopedia era muito baseada só, e ainda é muito baseada só em imagens, ressonância, raio-x, que são coisas estáticas. E o aparelho músculo-esquelético, o nosso funcionamento é dinâmico. Então, já existiam até tecnologias, e nós fomos compilando essas tecnologias para trazer essa resposta para as pessoas. Para dizer para as pessoas, se você tem algum sintoma no joelho, no tornozelo ou nas costas, por que aquilo está ali? Entendeu? Se o corpo está reclamando, é porque existe alguma sobrecarga. Como o coração, se você sentiu uma angina, existe uma sobrecarga qualquer lá, existe um aparelho para medir isso. Então nós criamos o aparelho para identificar onde você tem sobrecarga.
Se o teu joelho tem um sintoma, possivelmente o problema não é o joelho, é uma sobrecarga que esteja vindo do quadril, do tornozelo, da pelve, ou uma convergência de vários fatores que está fazendo isso. E é muito difícil você descobrir isso a olho nu. Precisa instrumentos, é necessário tecnologia. E foi isso que a gente fez. E é impressionante, porque muitas vezes, como o Léo falou, quando eu vou fazer o meu exame, ou quando eu levo alguém para fazer o exame, na realidade, a gente consegue ter uma análise daquela pessoa, né? Então a gente fala assim, quem está assistindo, o protocolo Fernanda Keller é para você, não é o meu protocolo, gente. Então assim, se você for lá na biocinética fazer o exame, eles vão dizer exatamente como é o seu corpo, mecanicamente, como ele vai funcionar, a biomecânica dele, e às vezes é algum detalhe, mas é um detalhe tão simples que você vai conviver com uma dor, ou vai começar um esporte, vai ter que parar, e você consegue diagnosticar isso no primeiro exame. Às vezes é fortalecimento, às vezes é uma amplitude que você não tem. Controle motor. Exatamente, a mecânica, né? A biomecânica, como você está se movimentando. E o Léo é muito professor. Eu falo que, assim, quando eu vou no consultório do Léo, sempre é uma aula também, porque a gente tem que entender por que que você está tendo aquela lesão, como ele falou. A lesão em si é o resultado de muitas coisas que você fez na sua vida, né? A não ser quando a pessoa cai ou por algum motivo específico assim, mas geralmente uma lesão ela é ocasionada, principalmente no esporte, por um movimento mal executado, ou uma forma de você não treinar errada, você às vezes não faz um trabalho completo, não fortalece, não faz um alongamento. Então, acho que quando você vai na biocinética, né, você não só consegue ter esse mapa do atleta, da pessoa que vai lá fazer, mas como você tem os insights do que é preciso fazer com aquela pessoa, né? Exatamente, Fernanda, porque não existe o normal. Não existe todo tenista querer ser um Roger Federer. Não existe. Tem o Nadal, o Djokovic, eles são atletas que têm perfis diferentes. Então, agora, isso é extrapolando para atleta. Mas as pessoas, cada pessoa tem sua impressão digital. Cada pessoa tem o seu padrão. Então, quando dizem assim, você está com esse problema no joelho porque você corre muito. O que é correr muito? Você treinava 100K a semana, né? Tem pessoas que correndo 5 quilômetros já é demais para ela. Então, assim, nós temos que ter o padrão, identificar quem é aquela pessoa, quais são os potenciais que ela tem, quais são os déficits que ela tem e ajustá-los. Porque no momento que a casa está bem arrumada, aí você pode colocar um puxadinho em cima, você pode ampliar, você pode botar carga em cima. O maior problema, o que mais leva pessoas a um consultório ortopédico é querer aumentar volume, querer aumentar carga com a casa desarrumada. E eles não sabem. A mecânica, não sabe. Eles não sabem que eles não têm um déficit. Esses déficits ortopédicos, eles são silenciosos, como é pressão alta. Você não sabe se sua pressão está alta. Você não sabe se teu colesterol está alto. Você não vai seguir a vida até você ter uma dor no peito para ir do cardiologista. Exato. Entendeu? Então, na ortopedia, antecipa, né? tem que antecipar. E a razão de existir o teste biocinético é isso. Então, assim, as pessoas melhoram a performance delas depois do exame biocinético? Claro, porque no momento que não é o objetivo médico esse, né? O objetivo médico é evitar que as pessoas tenham lesões, corrigindo esses déficits. Só que no momento que você identifica qualquer déficit que seja, de força, de amplitude de movimento, de controle motor, e você corrige, é quase como se você estivesse tirando uma mochila de 5 quilos das costas da pessoa sem ela saber. Ela estava carregando uma mochila que ela não sabia que ela tinha nas costas. O movimento fica mais fácil. Tudo fica mais fácil quando a gente tira os déficits e potencializa o que precisa. Exato. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente, porque eu e você, a gente fala assim, biocinética, o teste.
a gente fala disso como se estivesse falando de escovar o dente, porque é uma coisa da nossa rotina, né? Então eu queria que você explicasse como que o Gustavo e todo o time dele, né, e como vocês executam esse teste no, na, na Uma pessoa na pessoa lá, né? Como é que é feito que não é só para atletas, esse é um exame para todas as pessoas, Exato, é na né? esteira, o primeiro, Isso, né? então assim, o teste biocinético, ele tem uma captura 3D do movimento. Então nós conseguimos detectar com mais precisão que o robô que eu uso para operar joelhos só tem 2 câmeras. Na biocinética a gente usa 6, 8 câmeras. Então assim, altíssima precisão do movimento humano. Só que o movimento só não nos diz tudo. Porque se uma pessoa estiver fazendo um movimento errado, ela pode estar fazendo porque ela tem alguma fraqueza em algum lugar, ela tem uma restrição no quadril, tem uma restrição no tornozelo, ou de repente ela é assim desde pequena. Então, nós conseguimos fazer os testes de força e de amplitudes de movimento, de controle motor, e isso tudo dentro de uma equação traz a resposta por que aquele movimento não está adequado. Entendeu? Então não adianta dizer assim, ó, caminha direito, não é assim. A pessoa talvez não esteja caminhando direito porque ela tem um déficit, ela tem uma fraqueza para aquilo. Não adianta obrigar. No momento que a gente identifica, a gente consegue fazer treinamentos neuromotores que a coisa corrige automaticamente. Exercícios funcionais que façam a coisa ficar automática, e não assim na regra, mandando, ó, caminha direito, senta direito, sabe? Então, essa é a razão de se fazer um exame biocinético. Ele é um global. E foi por isso que a gente ganhou o Prêmio Mundial de Biomecânica É em muito legal 2013, isso. porque para criar uma equação com todas as variáveis de forças de todos os segmentos, das amplitudes de movimento, do movimento de tronco, pelve, quadril, joelhos, tornozelo, tudo em 3D, no plano sagital, coronal, é uma equação gigantesca isso. Na época, nós usamos uma técnica chamada regressões não lineares por redes neurais, que é hoje o que o pessoal chama de inteligência artificial. Só que na época era feito na calculadora, no computador, na planilha de Excel, levou 2 anos para fazer a equação. E o mais legal é que o Brasil, gente, assim, a gente é referência nisso, né? Então isso é muito bacana, de saber que a gente tem uma ciência tão avançada e ela foi inventada aqui no Brasil pelo Léo, pelo Gustavo, pelo time deles de pesquisa, porque é muito importante para que o esporte evolua, que a gente consiga as marcas, os índices e também a qualidade de vida para quem está assistindo a gente, a longevidade, de você correr a maratona com 20, com 30, com 50, com quantos anos você tiver, mas eu acho que isso é incrível, você saber que tem a ciência por trás disso tudo, né? Eu já fiz vários projetos treinando pessoas, e a gente está aqui conversando sobre isso porque muitas vezes, muitas não, todas as vezes, eu levei na biocinética as pessoas que não eram atletas, o programa de uma marca esportiva que me convidou para ser madrinha, e eu levei essas pessoas para fazerem o teste. Falei, Léo, preciso da ajuda de vocês, porque são pessoas que nunca correram, elas não têm a habilidade e tal, elas vão começar no esporte. E foi Seu Jorge, Marcelo D2, Isabel Goulart, uma galera que realmente ela vinha do entertainment. Eu vejo que o Seu Jorge até hoje continua correndo, Sim. eu tenho o orgulho dele. E acho que ali, quando eu levei as pessoas para esse, né, eu estava sendo madrinha delas na corrida, eles me deram todo o aparato, assim, me deram todas as informações que eu precisava para eu começar a fazer um trabalho com essas pessoas, e nenhuma delas ficou lesionada ou teve problema, porque vocês antecipam com os exames a probabilidade, o que pode acontecer. Então, para uma pessoa, para um treinador, um mentor, um coach, é incrível, porque eu vou chegar ali e eu falo, olha, essa pessoa ela tem essa característica, então é quase que uma cola, gente, para fazer uma prova. Sei que é a cola da prova, então é mais ou menos esse exame. Você fez lembrar uma coisa importante, assim, do ponto de vista ortopédico, quando eu comecei a minha carreira, a gente ouvia muito, ó, vai correndo devagarinho, vai progredindo,
gradualmente, vai crescendo gradualmente. Ó, mas se sentir alguma coisa, me procura. Já pensou um cardiologista te dizer isso? É verdade, é quando você Vai correndo devagarinho, se você tiver uma dor no peito, me procura. você Entendeu? já está lá no segundo andar. E foi assim que a gente, pensando assim, que a gente se motivou a fazer o exame funcional do aparelho musculoesquelético, entendeu? Justamente para prever as coisas antes que elas acontecessem. Então, esse foi o grande desafio que nós conseguimos atingir em 2012, 2013, mas daí vem o outro braço do meu instituto. Meu instituto tem um braço da ciência, da evidência científica, e o outro que é do empreendedorismo. Porque não adianta a gente só fazer ciência e essa ciência não chegar nas pessoas. Então nós temos um conselho executivo, que tem o Oscar, meu irmão, o Guilherme Johan Pedro da Gerdau, o Jorge Paulo Lemann, o Melzi, o Rony Vaz Moreira, são gênios do empreendedorismo, né, que ajudam a transformar essa ciência em algo que é tangível para a sociedade. Muito E aí foi bom. criada a biocinética nesse sentido. Tudo bem, tivemos sucesso científico, agora a biocinética já tem 5 no Brasil, né? Já tem São Paulo, Rio de Janeiro, Internacional, né? Petrolina, Florianópolis, Curitiba, já tem uma na Rush University lá em Chicago, e agora a Duke University lá em Durham, North Carolina, que é a Harvard da ortopedia, está colocando um laboratório da biocinética lá, para nós operarmos. Muito legal isso, é muito legal, gente. Então, eu queria, nesse primeiro episódio, que a gente vai ter muito mais conversa durante esse período, porque eu vou fazer o Ironman agora, mas durante essa próxima temporada do Natureza e Movimento. O que significa natureza e movimento? Significa que o movimento ele é constante, que a gente pode ter o nosso auge a vida inteira, né? Porque é muito bacana a gente ver que as pessoas estão vivendo mais, mas o importante de viver mais é a qualidade que a gente vai conseguir colocar na nossa vida, no nosso movimento, seja ele mental, que a gente conversa com o Dr. Arthur Guerra, seja ele cuidando da nossa pele, da nossa saúde, seja ele cuidando da nossa saúde da parte médica, em contexto geral, e seja na parte médica relacionada à ortopedia, junto com a biocinética, porque a gente garante que a gente vai ter força para viver e se movimentar. Então a gente vai estar durante esses videocasts, todos que a gente está conversando aqui, trazendo muitas informações, novidades. Eu vou mostrar para vocês a biocinética ao vivo, eu fazendo, né? Como que funciona lá no consultório com o Gustavo, fazendo. Então tem muitas coisas que a gente gostaria de estar compartilhando para que vocês pensassem assim, né? Não é que vocês vão seguir o que eu faço, mas o que é bom para vocês. Então a gente quer, através desse papo, trazer informações para as pessoas possam conhecer que existe uma forma da gente cuidar da nossa vida, conseguir longevidade, qualidade de vida e continuar se movimentando com saúde. E quem quer saber mais sobre biocinética, sobre tudo que é ciência relacionada à ortopedia, aí siga o Léo nas mídias dele. O Instagram da Biocinética, que é @biocinética, do Instituto de Pesquisa, que é o @Brasil Saúde _IBTS, e o meu pessoal, que é Léo Metsavá, simples. É isso, gente. E segue a gente aqui no nosso videocast Natureza em Movimento, que a gente vai estar sempre trazendo novidades para vocês e falando do protocolo Fernanda Kelly, que será o seu protocolo, tá? Não esquece de assinar. Um beijo, aloha!